Oi pessoal, tá começando mais um Under 30, a jornada. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 e o nosso convidado de hoje foi destaque na categoria Business e Indústria. Ele é CEO do grupo Mirandinha. Thiago Miranda, seja muito bem-vindo. Obrigada demais pela presença. Imagina, nós que agradecemos, fico muito grato e honrado, Isa, por estar aqui hoje, ainda ser entrevistado por você e contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória aí também. Muito legal, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Legal. Thiago, antes da gente começar a falar especificamente do que te trouxe até aqui, que foi a sua atuação no Grupo Mirandinha, Sim. Vamos falar de lá de trás. Você era jogador de futebol antes de entrar nesse mundo? Exatamente. Eu era goleiro, né? Comecei com 12 anos. E goleiro, geralmente, que não tem muita habilidade com os pés, então vai pro gol, né? E aí, eu comecei com 12 anos, em escolinha, depois fui federado. E assim, as coisas foram acontecendo. Eu joguei mais por time do interior, até pela altura, por mais que eu tenha 1,80 m, mas pra goleiro eu ainda sou baixo. Uhum. E aí, sempre buscando oportunidades, eu falei, pô, um país que talvez a população um pouco mais baixa é na Bolívia, então vou para lá, né? Então fui para lá, joguei na Bolívia por um ano e até os 18, né, foi quando eu acabei parando depois, mas cheguei a ser profissional, joguei profissionalmente e aí depois parei para assumir a empresa. E como que foi? O Grupo Mirandinha, na verdade, começou com o seu pai, é isso? Exato. Conta um pouco pra gente da história do grupo. Exatamente. Ele nasceu em 2003, né? O meu pai tinha um autoelétrico, e só que o autoelétrico é aquilo, você tem um carro, ele quebra um prejuízo. Então você tem que tirar do seu bolso para bancar ali, e a chance de inadimplência é muito grande, estava passando por dificuldades financeiras. Foi quando ele tem muita fé, se apega muito em Deus, como nós também. E ele foi para a igreja, na Igreja da Sé, né, que é o centro de São Paulo, ali mesmo, é o meio, o Marco Zero. E ali ele pediu uma luz do fim do túnel que não fosse o trem, desse jeito, né, desse jeito. E aí, que não fosse o trem. E aí naquela noite ele teve meio que um sonho, meio que acordado, que as coisas grandes fazem sucesso, chamam a atenção. Torre Eiffel, Cristo Redentor. Só que ele falou, não consigo fazer uma coisa grande, mas miniaturas também chamam a atenção, fazem sucesso. Aí ele falou, eu estava na igreja, vou fazer uma mini Bíblia. Fez 6 unidades de madeira, foi vender na feirinha da madrugada, na 25 de março. Vendeu tudo, porém tudo também eram 6, mas já é um grande nisso, 100% de eficácia. E aí que começou, né? Ela era como imã de geladeira, depois chaveiro. Aí depois ele começou a expandir para a área de miniaturas, para apliques, de artesanatos, terapia, né? Esses itens. E aí foi quando, com 18 anos, né, eu voltei da Bolívia, tive uma proposta para ir para os Estados Unidos, que eu ia estudar e jogar pela universidade, que não é muito comum. Só que assim, a gente já estava melhor, né, financeiramente, mas ainda naquela limitação. Então a empresa, até então era Mirandinha Miniaturas, né? Era embaixo de casa, no porão de casa, tinha 2 colaboradores, a nossa casa hipotecada, minha mãe teve um princípio de AVC nesse período. Nossa, muita coisa ao mesmo tempo, e eu falei, pô, o futebol tá acontecendo, só que se eu tiver sucesso no futebol e minha família não estar bem, eu não vou estar bem. E aí meu irmão, o Bruno, né, que hoje é diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento, fazia curso de ciência da computação, ele falou, eu vou sair da faculdade, vamos entrar na empresa. Aí eu falei, então eu vou deixar o futebol, vamos entrar na empresa. E aí nós financiamos um carro, que era a única coisa que tinha quitado na época, e investimos no primeiro produto para festas. Então o Bruno, meu irmão, na parte de desenvolvimento de produtos e eu na parte administrativa e financeira. E essa ideia de investir em festa mesmo surgiu como? Então, foi o Bruno, né, que ele sempre foi muito antenado com desenhos, Disney, sempre nessa linha. E aí ele viu ali do artesanato, só que ele falou festas, porque se você analisar as festas, né, antigamente, assim, eu falo, né, tem 30 anos, mas era o quê? Era aqueles painéis de isopor, aquelas balinhas de coco, Sim. Era aquilo. Então hoje, olha quanto inovou, personagens, agora chá revelação, então virou realmente um evento mágico, né? Virou uma experiência você ir para um aniversário hoje. Então isso a gente enxergou lá atrás e foi quando nós tivemos essa virada de chave. Para você ter ideia, esse primeiro item que nós lançamos no segmento de festas, quando nós íamos fazer entrega na 25 de março com sacola, eu e meu irmão ali, a gente tinha que ir com um saco preto, porque senão dava briga entre os clientes. Caramba. Que queriam comprar, era surreal. Olha a gente tinha muita demanda para pouca produção. Claro, depois foi otimizando, né? Eu costumo dizer que a empresa, a nossa bandeira do Brasil é ordem e progresso, e a bandeira do empreendedor é progresso e ordem, ou seja, cresce e depois organiza, cresce e depois organiza, porque se você quiser crescer organizado,
falta recurso, né? Ainda mais, né, no Brasil, com toda a parte burocrática que tem. Então foi esse mais ou menos o nosso processo. E nesse começo, então, você acha que é fundamental arriscar mesmo para depois pensar na coisa mais estrutural? Exatamente. Eu acredito que assim, você tem que iniciar, você tem que começar. Uma tese que eu tenho, assim, que tudo dá dinheiro, mas você tem que saber fazer, né? Tanto que eu tenho hoje um vizinho no condomínio que a gente mora, que ele tem 25 anos, cabeleireiro, e tem uma Ferrari. Só que eu conheço cabeleireiros que têm dificuldade. Mas assim, a maquininha de cabelo é o mesmo, o espelho, o processo é o mesmo. O que difere um ter sucesso, outro não? Né? Então é o atendimento, é o diferencial, é a gestão, né, de financeira, que hoje é muito complicado, a maioria das pessoas não fazem. Uma gestão tributária, parte de impostos, que inclusive agora a nova reforma tributária traz isso. Então isso eu procurei estudar muito, sabe? Então buscar muito, entender essa parte para o nosso negócio, né? Que aí você consegue ter diferenciais agindo, obviamente, dentro da lei, com compliance, a governança em dia, né? Então essa que é a ideia. Legal. Você é formado em administração e gestão... Empresarial. Boa. Isso mesmo. E a gente sabe, né, a importância que a educação tem. Só que não é todo mundo também que tem acesso à educação que consegue ir tão longe assim. Exato. Você acredita que para ter um empreendimento de sucesso, a pessoa precisa nascer com isso na veia, com essa coisa empreendedora mesmo, ou ela consegue adquirir isso com o tempo? Então, ela consegue até adquirir. Alguns já nascem, né? Eu acredito que assim, até tem uma amiga nossa que fala, inclusive trabalha no Grupo Mirandinha hoje, que a liderança, a pessoa que é líder, já começa na maternidade, né? Então imagine que teve 4 bebês ali que recém nasceram e aí eles estão com fome e querem mamar, né? Querem, né, se alimentar. E aí um dá um gritinho, o outro talvez faz um outro barulhinho e aquele cara que é o líder já começa a chorar, chorar, até a enfermeira vir. E, ou seja, isso é liderança, né? Eu comecei em todos os times que eu jogava desde os 12 anos, sempre fui capitão. Então isso já vem um pouco mais de trás e a gente vai aprimorando, né? Só que hoje o que a gente vê? Os jovens precisam ter referências. Então você imagina hoje um jovem de 12, 13, 14 anos, você pergunta para ele o que você quer ser? Ou é jogador, ou é MC, ou é influencer? Né? Que são as coisas... Que são as coisas do momento que tem um retorno mais rápido. Sim. Por quê? Porque ele tem uma referência de um influencer, de um MC que tem a casa X, que tem um carro X, que canta aquela música. Só que o influencer, o jogador, eles obviamente influenciam, por isso que até eles recebem royalties, porcentagens, são embaixadores de marcas, são patrocinados para divulgar produtos, né? E esses produtos, então, quando eles divulgam, a média, tem algumas pesquisas que falam que 41% do que eles divulgam é vendido, né? E então imagine o Neymar hoje, que tem um patrocínio da Puma, e ele vai patrocinar, ele vai oferecer essa marca, vai divulgar essa marca. Quem que produz? É a indústria. Né? Só que assim, você já viu um jovem de 12, 13 anos falar, eu quero ter uma indústria, por exemplo, igual o Thiago? Não tem. Muito difícil pegar essa coisa que está por trás mesmo, né? Muito difícil. Por quê? Porque você não tem referência, né? E isso que eu acho que é muito importante. A gente tem uma parceria até com o Senai, e hoje o diretor do Senai, o professor Renato, um abraço para ele fala muito sobre isso. Hoje, você pergunta para esse jovem, você quer ser mecânico, eletricista, soldador? Não querem. E essa é a dificuldade. Então, assim, está muito mais difícil de formar esses jovens nessas profissões. E são profissões que têm uma rentabilidade muito boa, né? Que têm um retorno muito bom. E são necessárias e também, são né? Mega necessárias. Mas como a indústria, o que acontece? O prazo de uma indústria, o payback, o retorno sobre o investimento é muito demorado. Tem máquinas que a gente compra que demora 5, 10, 15 anos para ter o retorno de investimento, para depois começar a ter lucro. Então hoje, por exemplo, se a gente tiver que pensar, vamos empreender em uma indústria, ou vamos tentar ser um influencer para eu divulgar, para eu ter um retorno, é mais rápido. Né? Com certeza. Um vídeo que você posta ali que viraliza, né? Eu acho que muita gente se apega também a esse pensamento do retorno rápido, assim mesmo. Exatamente, né? Isso. Então eu acho que esse que é o ponto, e a gente vê a educação muito forte, mas carregada também de exemplos, de pessoas, de mentores, pessoas do bem que tiveram sucesso, né? E com inovação, né? Então eu acho que isso é o principal desafio, eu acho que o modelo para o sucesso. Né? E você sente que uma das suas missões, até como... Não só falando em atuação no Mirandinha mesmo, mas é ser um desses exemplos para os mais jovens? Com certeza, não tenho dúvida disso. Inclusive, essa parceria que a gente tem com o Senai, às vezes sou Paraninfo lá, a gente tem algumas parcerias, né? Inclusive, a gente tem cursos para todos os nossos colaboradores pelo Senai também por conta disso. Então, assim, imagine se aquela pessoa ela já tem um dom, né? Que tem aquela questão do dom, que nem você tem um dom da oratória. Né? E aí, se você especializa mais, se você estuda mais, então, além do seu dom, você consegue
consegue potencializá-lo, né? Então isso é importantíssimo. Então acredito que assim, o grande modelo, né, tanto de um gestor como um treinador de futebol, né, fazendo essa comparação sempre com o futebol, imagine um time de futebol só com goleiros, que nem eu. Complicou, porque ninguém vai fazer gol. Só com atacantes, também complicou, porque não tem ninguém que defende. Então, o que é o verdadeiro, eu acho que segredo do sucesso? Você achar e colocar cada peça em cada área que vai ser estratégico naquele momento. E o principal, falar para eles, comunicar que todos têm a mesma importância. Porque isso é o que acaba, né, às vezes complicando. A gente fala que... Às vezes quem leva o mérito pela vitória é o atacante que marcou o gol, mas só que se não fosse o zagueirão que estava lá atrás, o goleiro, exatamente, né? É exatamente isso. Então, a gente saber passar, né, essa questão a meritocracia, né? Que todos têm ali sua função, todos são importantes. E até os do banco de reserva, porque ele pode entrar, mudar um jogo, ele participa do treinamento com a equipe. Então, acho que essa sinergia, né? E essa empatia pelo outro é fundamental. É engraçado como duas coisas tão diferentes, né, como o futebol e o empreendedorismo, ao mesmo tempo são tão parecidas, né, e se complementam tanto se a gente pensar nessas questões de liderança, de disciplina também que exige, né, para você empreender. Exato. Inclusive, assim, são vários pontos. Eu falo que se talvez eu não tivesse tido essa carreira no futebol, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje, nem de longe, né? As instituições que eu estudei, a FGV, agregou demais, mas o futebol foi uma escola, assim, gigante, porque você tem que fazer mais com menos, o trabalho em equipe, hierarquia, inteligência emocional, porque hoje a gente vê que a parte emocional é importantíssima, tanto que nós estamos até lançando uma plataforma que chama Hackeando Ansiedade, que é voltada, está fazendo o teste justamente nos colaboradores do Grupo Mirandinha. Para quê? É como se fosse um Netflix, um streaming, mas para inteligência emocional. Então, burnout, TDAH, estresse, enxaqueca na ansiedade, tudo aquilo. Legal. Então, o colaborador, ele vai, acessa essa plataforma e aí começa a assistir aquele conteúdo, né? E depois disso, a gente consegue ter alguns dados. Então, por exemplo, um colaborador, ele está com a questão de TDAH. Então, ele faz uma solicitação anônima nesse aplicativo e é preparado um conteúdo automaticamente para ele, né? Então, isso eu acho muito bacana. E depois, um sistema de BI, ele gera, de AI, né, inteligência artificial, ele gera um relatório dizendo, você tem tantos colaboradores com perfil de liderança, tantos que tem o perfil X, tantos perfil... Então, a gente consegue usar isso também na tomada de decisão. E um outro alerta, esse colaborador aqui só está assistindo conteúdo, por exemplo, de depressão, de suicídio. Então, ali já acende... Já acende um sinal de alerta mesmo. Exatamente. Caramba, quanta coisa, assim, que vocês têm que se preocupar mesmo. Exato. Essa questão da inteligência emocional realmente é um assunto que cada vez mais está tomando conta das empresas, tudo. Muitos casos de burnout, então realmente existe essa preocupação muito forte no Grupo Mirandinha. Muito forte. Inclusive, a gente fala porque antes, na época ali dos meus pais, dos seus pais, a gente não estava tão conectado, né? Então, hoje, assim, o mundo, ele leva a gente... Por exemplo, o WhatsApp, você vê ele em 2 vezes. Então, ele já é rápido. Eu costumo até falar um pouco rápido. Em 2 vezes, meu Deus do céu, ninguém entende. Então, essa que é a questão. A gente está o tempo todo ali com o celular, o tempo todo conectado, o tempo todo adiantando para fazer tudo mais rápido. Estímulo para tudo quanto é lado. Estímulo para tudo quanto é lado. Então, assim, qual que é a hora que a gente descansa, né? Qual que é a hora que a gente tem esse cuidado com a nossa mente, né? E eu sofri com isso. Eu tive um burnout faz uns 2 anos e meio atrás e foi importante para ver o outro lado, né? Porque realmente eu era 95% trabalho e 5% família e lazer. Nossa, e não dá certo essa conta. A conta não fecha, né? Não fecha. Então, você consegue ir até um certo ponto e depois você não vai conseguir mais. Chega no platô, né? Então, essa que é a ideia. A gente conseguir trabalhar melhor a mente, né? Mais tranquilo, com todas as áreas em equilíbrio, que é desafiador, mas quem consegue isso tem um grande sucesso, né? Hoje em dia, como que você faz para equilibrar tudo isso? A vida de CEO e a vida em família? Sim. Inclusive, vou casar daqui 3 semanas, Ai, né? Que então, legal, depois parabéns. de 10 anos, obrigado. E realmente eu acho que é esse o time, né? Então, o que eu procurei fazer mais?
Então faço academia, né, de segunda a sexta, jogo futebol ainda, né, de final de semana, faço corrida, então consigo equilibrar a parte do esporte junto com a parte da empresa e operação. Também já defini como meta todos os anos viajar 3 vezes por ano, né, com a família, para ter essa válvula de escape. E quando você viaja, você renova, né? Então você renova a criatividade, você faz benchmarking, né? Que não tem jeito. Mesmo viajando, a gente está trabalhando, né? Não dá para desligar não dá 100%. Pra desligar. E aí ver como que é a parte tributária nos outros países, como que é feito, como que não é feito. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Legal. Você falou em outros países, vamos voltar um pouco ali para 2012, né? Que é quando você entra, de fato, no Grupo Mirandinha para fazer toda a gestão, tudo. Como que foi de lá para cá, até a criação da fábrica própria de vocês e até a internacionalização da marca, que agora está até nos Estados Unidos, exatamente, né? Isso mesmo. Quando a gente inicia, né, numa empresa, e assim, o começo é sempre muito difícil, porque você não tem recurso, você não tem bancos que acreditam, você não tem os clientes para dar credibilidade, então nós temos que ser o faz tudo, que por um lado é bom. Então, por exemplo, eu e meu irmão, sempre nós que injetávamos o produto na máquina, nós que embalávamos, nós que separava o pedido, então nós que faturávamos, emitia o boleto, fazia entrega, atendia o cliente, recebia. Nossa, faz tudo mesmo. Faz tudo mesmo. Então, assim, isso é bom porque a gente tem uma visão holística, né? Uma visão de um todo. Sim. Porém, por outro lado, né, fadiga. E aí o que acontece? A gente precisa trazer pessoas boas, por exemplo, um gerente de RH, um diretor de RH, um diretor financeiro, um diretor comercial. Só como que a gente faz isso? Com recurso. E se você não tem recurso, como que você faz? Né? Então, o que nós fomos fazendo? Aquilo que eu comentei, né? O progresso e ordem. Então, a gente crescia, organizava um pouco, crescia, organizava um pouco, crescia, organizava um pouco. E aí, depois, você começa a inverter um pouco mais essa ordem. Você ordena para crescer mais organizado. Né? Então hoje a gente tem um sistema de WMS na empresa, nossa parte de logística, então tudo por leitor. Então nosso representante hoje, a gente tem mais de 70 no Brasil, ele faz um pedido online, a cada 15 minutos entra no nosso sistema, já vai para a logística, com o leitor a pessoa separa o pedido, o próprio leitor já confere, já emite a nota fiscal e já faz a questão da saída para o cliente, né? Então a gente otimizou muito mais o processo. Margem de erro a gente tirou, né, por conta disso, e aí, conforme todo esse processo vai melhorando, aumenta a margem de lucro, que aí você consegue reinvestir, você consegue fazer outras situações. Mas o processo foi justamente esse, né? A gente estruturando, mas no começo tendo que fazer tudo, vai estruturando, vai organizando, traz pessoas com know-how, né? Então hoje os nossos, vamos dizer assim, especialistas de RH, de logística, talvez tenham competência até maior do que a minha. E é isso, eles têm que falar o que precisa ser feito, né? Então muito eu acho legal essa visão. Que essa é a ideia. Muitos líderes, né? Muitos não líderes. Tem tem aquela uma falsa ideia de que tem que saber mais do que todo mundo e tal. Eu acredito, assim, como uma pessoa que é uma jornalista, que não é uma líder de uma empresa, que o líder de verdade, na verdade, tem que saber reconhecer o valor das pessoas que estão ali abaixo dele, que é isso que você falou, às vezes sabem até mais do que ele, né? Exatamente. E uma coisa que nós adotamos também lá no Grupo Mirandinha, que eu acho, e todos os outros nossos negócios, é a gestão justa, né? Então imagine assim, eu tenho a Isa, nossa colaboradora, e tenho o João. Eu vou dar folga para a Isa e não vou dar para o João. Será que eu estou sendo justo com ele? Não. Ou folga para os dois ou para nenhum. Então a gente começou a ir muito nessa linha. Pô, será que eu estou sendo justo se eu tomar essa decisão? Estou, vamos fazer. Não estou, sabe? Então a gente vai sempre conseguindo ter essa sinergia, né? E aí todos os outros colaboradores percebem isso. Fala, pô, o pessoal é justo, é correto, né? Talvez lá não seja a melhor ou a maior empresa do mundo para se trabalhar. Mas uma coisa é certa, a gente procura ser o mais justo, correto possível. E a cada dia que você for, vai estar diferente do anterior, porque a gente está sempre inovando, né? O Bruno, meu irmão, ele é muito focado nisso, na parte de tecnologia, de inovação, tanto que nós lançamos uma tecnologia que é o Meta Festa. Então você tem um QR Code embaixo dos nossos produtos, quando você coloca ali a câmera, ele cria o personagem do lado, né? Então você imagina assim, aquela criança no interior do Maranhão que sonhou em ter a festa dela com o personagem talvez do Mário. E aí ela não consegue contratar, né, por conta de custos, e ali digitalmente ela vai ter esse Mário do lado dela. Interessante. É sensacional, é muito, muito bom e muito inovador, né, e tem sido um sucesso.
Nossa, e muito legal também como vocês estão, assim, caminhando lado a lado com a tecnologia, acompanhando tudo que está acontecendo, da questão da inteligência artificial, tudo, e tentando trazer isso para um meio que talvez uma pessoa que seja leiga, vez de fora, não consegue associar as duas coisas, assim, né? Exatamente. Então, a gente vê que, assim, em todos os setores, se não tiver tecnologia, tende a morrer, né? Fica para trás, Fica para trás, não tem como. E assim, a nossa responsabilidade, como que a gente imagina? Pô, trabalha com festa, então é tudo uma festa, uma alegria, bagunça. Não é. É alegria, é felicidade, nós vendemos felicidade, sonhos, só que com uma responsabilidade muito grande, né? Você imagina assim, nós não fabricamos esse item, mas é só um exemplo, né? Sim. Imagina aquele chá revelação, né? Então, só uma pessoa sabe o sexo ali da criança, imagine que é um menino, então ela comprou aquele, né, o lança-confete que estoura ali, azul e etc e tal, e o vendedor talvez entregou rosa para ele. E aí você imagina, na hora que estourar vai sair rosa e é menino, imagina a situação. Nossa. Então tem filmagens, tem toda aquela expectativa, aquela experiência, tudo que acontece. Como que você repara isso? Não tem como. Não tem como. Porque é um sonho. Aí tá bom, não, a gente repara, dá outro lança-confete, você faz a festa de novo. Não é assim, né? Então tem toda aquela emoção, tudo aquilo que envolve junto, né? E isso a gente tem como responsabilidade. Então, assim, não tem margem de erro. Como se fosse um médico ali numa cirurgia, um piloto de avião, o nosso caso também. A gente procura ser a questão de qualidade muito forte, a questão da entrega, da experiência com o cliente muito forte. Eu acho que isso que envolve, né? É importante mesmo, porque é bem o que você disse. Você trabalhar com festa, você está trabalhando com o sonho das pessoas também, né? Exatamente. Legal. E naquele primeiro momento, então, em que você e o seu irmão faziam meio que tudo, qual vocês acham que foi as principais estratégias para vocês conseguirem crescer e chegar até onde vocês estão hoje? Certo. São 2 pontos. Eu e meu irmão, nós temos o perfil exatamente oposto, né? Então, ele é questão de criação e investimento máximo e eu sou mais de controle e de organização. Então, o que nós fizemos? Sempre com muito respeito, porque uma empresa familiar, né, você tem que ter todo esse equilíbrio e cuidado. Então, assim, ele falou, a gente tem esses projetos. E desde ali do começo, mesmo de uma forma num caderninho, nós fazíamos, e o retorno disso? Tá, a gente vai investir quanto? Então, R$1.000 tem para investir? E o retorno disso, como que vai ser? Tá, então investimos 1.000, voltou 2.000. Vamos reinvestir esses 2.000? Vamos. E é assim que nós fomos fazendo. Então, um dos segredos do nosso negócio foi reinvestir tudo no negócio. Então, isso aí a gente sempre teve muito forte. Eu acho que foi um dos segredos de fazer o negócio escalar muito alto. Ter a paciência de não já pegar o lucro ali na hora. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, até com vários amigos do futebol, que às vezes não tinham um preparo para poder depois, né, escalar e ganhar muito dinheiro, que até para você ganhar dinheiro você tem que se preparar, né? E aí quando você vê o dinheiro entrar, você tem que saber essa diferenciação do dinheiro da empresa, né, para o dinheiro dos sócios. E a gente fala lá assim, de ser um dono pobre de uma empresa rica, né? Então eu não preciso ter dinheiro, a empresa precisa ter. E aí foi nessa linha que nós fizemos o negócio expandir. Alguns amigos que têm grandes empresas hoje, faturam 3, 4, 5, 7 bilhões, foi na mesma linha, né? E aí depois, legal, aí você consegue ter uma estabilidade, ter um lucro maior, ter algumas outras fontes de renda, e aí você consegue ter esse lucro, né? Mas o segredo é esse, você reinvestir sempre no próprio negócio. E como que foi a decisão de vocês criarem a fábrica de vocês? Foi em 2017 que isso aconteceu, né? Isso, exatamente. Então nós tínhamos essa questão... Em 5 anos ali, o que mudou para vocês? A gente tinha uma forma muito artesanal, então era tudo muito manual. E a gente falava, pô, então pra gente ter uma escala, não tem como fazer manual, a gente vai ter que otimizar. E aí nós, só com máquinas, então nós começamos a adquirir máquinas injetoras, né, moldes, máquinas, e aí começou a otimizar, então a gente começou a ter melhor qualidade, maior eficiência, maior produção, menor custo, maior lucro, né, que eu falo que o que é o cliente bom, isso aqui é importante, tá, uma dica, cliente bom, compra bem, paga em dia e dá lucro. Né? Se não tiver algum desses 3 fatores, não adianta. Ele compra bem, paga em dia, mas dá prejuízo. Então não é um cliente bom. Né? Ele dá lucro, compra bem, mas não paga. Então não adianta também. Então tem que ter essa série de fatores. Né? A gente fala de third, então é three. Né? Então são os 3 fatores, eu acho que muito importantes para qualquer negócio. E você acha que realmente foi o divisor de águas quando vocês criaram a fábrica própria? Sim. Foi, e até para diferenciar, né, dos concorrentes também, porque hoje realmente a gente em ativos, em moldes, ferramentas, nós temos mais de
1.500 itens, mais de 5.000 SKUs, né? Então, assim, o molde é muito complexo para você desenvolver, são moldes muito caros, custa 500 mil, R$1 milhão. Então, aí é o que a gente comenta, né? Que a gente fala sobre a questão de investimentos e retorno. Então, a gente desenvolve um produto, um molde, e aí ele demora para ter esse retorno, esse payback. E aí a gente tem que trabalhar e aproveitar o máximo dele, né? E hoje em dia vocês têm uma loja nos Estados Unidos também, né, Thiago? Exatamente. Nós abrimos lá a operação em 2022, nós começamos vendendo daqui para lá. Né? Lá existe a maior rede de lojas de festas do mundo, capital aberto na bolsa de Nasdaq, mais de 800 lojas, 16 mil funcionários. E assim, o americano ele trabalha muito, então ele se culpa por não conseguir dar tanta atenção aos filhos. Né? Com isso, nas festas de aniversário, Halloween, as festas que tem, que o Halloween lá inclusive é mais forte que o Natal, eles procuram fazer aquelas mega festas, né? E por conta daquela briga política dos Estados Unidos com China, tudo, eles ficaram um pouco desabastecidos. E aí surgiu essa oportunidade para nós de enviarmos os produtos para lá. Nós começamos do Brasil enviando para lá, falou, pô, o negócio foi bom, deu mercado. Vamos montar uma operação lá? Fomos montar a operação lá. Então nós iniciamos, chama Mirandinha Store, né, que é a nossa loja. Então nós vendemos todos os produtos lá e alguns outros complementares que nós não fabricamos, como bexigas, né, que são balões, Sim. descartáveis, essa linha complementar, itens de decoração também, para decoradoras. E o que aconteceu? A loja estava já dando um retorno bom, né, por conta dessa demanda. Existe um estudo pela NRF, né, que é um evento em Nova York, que inclusive teve agora, que fala que o mercado americano ele consome 22 vezes mais que o mercado brasileiro. Então você imagina, se você tiver uma loja lá, é como se tivesse 22 aqui. Né? Então tem né, o poder de compra deles é muito forte. E aí, quando nós levamos essa mercadoria para lá, só para você ter uma ideia, né, esse case que aconteceu, nós tínhamos $100 mil de produtos lá. Quando nós começamos a colocar no site da Amazon também para vender online, como eles têm um sistema de inteligência, eles veem que aquele produto que nós estamos imputando é um produto que está sendo buscado e as pessoas não têm para entregar para vender. Então eles fizeram uma proposta para nós de comprar aqueles produtos e vender com marca própria da Amazon. Nossa. Ofereceram 150 mil, né? Então $50 mil a mais do que a gente tinha. Pô, na hora eu falei, caramba, vamos fechar, né? Porque eu sou mais financista ali também. Falei, pô, a gente fecha com eles, tem uma parceria. Eles vão dar escala também no negócio, vamos diversificar, vamos ganhar market share. Aí o meu irmão Bruno, pô, Thiago, mas se eles querem comprar é porque é bom. Pô, vamos fazer o trabalho a gente e tal. Aí eu fui fazer contas, né? Que eu falo que os números não mentem, né? Se nós fôssemos vender esses itens, quanto que nós teríamos de faturamento e depois de lucro? Ou seja, esses $100 mil nós venderíamos por $700 mil. Nossa. Aí eu falei, caramba, interessante. Entra aí também a paciência que a gente falou de reinvestir o dinheiro também. Dessa paciência de não se iludir assim com o dinheiro ali na frente. Exatamente isso. E assim, dólar, então $100 mil, $100 mil é uma coisa, $100 mil são $500 mil. Sim. E a gente, com esse investimento na loja, tudo lá, eu falei, pô, é muito interessante, até para dar um fluxo de caixa a mais para nós aqui. Só que assim, hoje, se a gente vende por $150 mil, e aí? Né? O que a gente faz com isso, onde a gente reinveste, etc e tal. E aí foi quando falou, não, então nós mesmos vamos fazer esse trabalho, vamos fazer os anúncios, vamos, né, divulgar esses produtos. Ok, começamos a fazer o custo fixo lá, em torno aí de $12 mil só dessa operação da Amazon. E aí no primeiro mês nós tivemos uma venda de $50. Falei, meu Deus do céu. Falei pro meu irmão, e agora? Ferrou. Beleza, não, primeiro mês e tal. Segundo mês, 2 vendas, $100. Falei, caramba, cara. Aí já pensei, pô, deveria ter vendido pros caras. Já né? Começou a bater um já certo começou a bater um rendimento e tal. rendimento. Só que assim, a gente já tem uma operação de e-commerce aqui também no Brasil, né? Que a gente atende, tem em torno de 3.500 pedidos dia. Né? Hoje, né, com toda a operação. Então a gente fala, pô, onde que a gente está errando? Se a Amazon queria comprar é porque tem demanda. A gente tem um produto que está sendo buscado, produto de qualidade. O cliente americano prefere o produto brasileiro do que o chinês. A margem e o preço tá show. O que está errando? E aí começamos a melhorar e alguns, né, segredinhos ali de cadastro, palavras-chave, alguns pontos, fotos, etc e tal. Resumindo, aí o negócio teve uma escala muito grande, só que isso foi em junho, julho, agosto. Quando começou agosto para setembro, a gente tinha umas cabeças de abóbora do Halloween, que já estavam lá.
Só para você ter uma ideia, aqui a gente vende em torno de R$7 essa cabeça de abóbora. Lá a gente está vendendo a $20. Né? A gente tinha em torno de 5 mil... A mesma abóbora? A mesma abóbora. A gente tinha em torno de 5 mil cabeças de abóboras lá, vendeu tudo em uma semana. Nossa, é que Halloween realmente para eles é uma coisa de louco, de né? louco, de louco. E ali eu falei, caramba, aí já deu respiro. E aí com essa venda dos itens de Halloween, a nossa conta deu hype, então a gente escalou muito forte e hoje, né, graças a Deus, a gente tem um giro muito alto lá. Então a operação do e-commerce da Amazon é muito forte, a gente tem até muito contato com o pessoal da Amazon aqui Brasil, da Amazon de lá. Então realmente foi um case e mostra o que de novo? Por mais que nós tivéssemos a experiência, fazem 12 anos, né, que a gente está na operação até então, né, em 2022, 10 anos, aqui deu certo, a gente, né, fazendo várias coisas acontecerem, mas o mercado novo, a gente arriscou, e teve que ter paciência, teve que ter persistência, não desistir, né? Porque às vezes, imagina se a gente tivesse desistido no segundo mês. Nossa. Talvez não estaria nem aqui, né? Então eu acho que é isso, é a gente analisar realmente se a gente continuar aqui, vai ter sentido? Tem demanda? Tem oportunidade? Tem, então vamos seguir. Se a gente também vê que não tem, eu acho que a gente não pode perder muita energia em alguma coisa que você vê que não vai ter tanto retorno. Mas isso foi incrível. Nossa. Mas não adianta, também tem que arriscar. É o que a gente falou também no começo da conversa, tem que arriscar no começo, não tem... Não tem jeito. E a oportunidade. E aí hoje, por exemplo, quando a gente até comenta, uma empresa nos Estados Unidos, pra gente, se a gente precisar abrir mais 2, 3, a gente consegue abrir com maior facilidade. Só que no começo fala, abrir empresa nos Estados Unidos está tudo muito distante, né? Por exemplo, como está aqui hoje na Forbes, né? É um negócio que chega até a ser emocionante, é um sonho muito grande, que nem eu assimilei como se fosse uma convocação para a seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? A gente fala Forbes, a gente trabalha tanto, e aí tá aqui hoje na Forbes e fala, realmente é uma gratificação por todo o trabalho, né? E isso não tem dinheiro que pague, então eu acho que é surreal, né? Então a gente fica muito, muito honrado, fico muito feliz, aí, meu nome, nome do Bruno, meu irmão, toda a nossa família, toda a nossa empresa, né? Porque realmente é diferenciado. E isso nos dá gás de motivar ainda mais para continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Que a gente fala que é o crescer e o contribuir. Então a gente cresce para continuar ajudando, só que a gente ajuda para crescer mais. E assim, consequentemente, é um cíclico, né? Eu acho muito legal, em especial a Forbes Under 30 mesmo, pensar que pessoas com até 30 anos estão fazendo tudo isso e estão fazendo realmente a diferença, e você é uma pessoa que está fazendo a diferença aí na sua área. Honra. E sobre a atuação de vocês nos Estados Unidos, como que é a gestão da Mirandinha Store lá? É uma equipe toda aqui no Brasil ou vocês têm uma equipe lá para fazer o administrativo? Certo, é uma equipe híbrida, né? Então a gente tem uma equipe aqui no Brasil, uma equipe lá nos Estados Unidos, e aí porque assim, querendo ou não, a gente recebe em dólar, só que tem que pagar em dólar também. Sim. Então o que a gente conseguir fazer aqui no Brasil para pagar em real também é importante, né? Então a gente tem o nosso time daqui com o nosso time de lá, tem total sinergia, tudo amarrado em sistema, né, que é uma parte que é muito importante também, e aí a gente consegue ter esse controle de tudo que está acontecendo, os dados, informações. Lá também é tudo muito automatizado, então o que você faturou no final do mês, o próprio, ali o governo, ele meio que já faz o abatimento na sua conta mesmo, já faz o débito na sua conta do imposto, então realmente é um negócio que funciona muito bem, né? E aquilo que a gente fala, que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, porque a parte tributária aqui, né, as dificuldades que tem, os desafios que tem, que até para você buscar ali a legislação é surreal. Então lá é tudo muito mais simplificado, então fica muito fácil, mais fácil de você organizar, de você fazer, de você empreender, porque você não tem tanta barreira de entrada, né? Entendo. E hoje como que tá? É você e o seu irmão só que estão à frente do grupo? Isso. Então hoje é o meu irmão que está à frente do grupo, né? Então de todas essas operações, eu fico, né, mais voltado na parte administrativa e financeira, e ele mais na parte de marketing, criação de produtos, né? Então nessa parte de inovação. E aí também, pegando um gancho, nós tivemos, na pandemia, nós nunca tínhamos tido crise no nosso setor de festas. Fomos os primeiros a parar. Foi uma loucura, né? Então nós falamos, o que nós vamos fazer? E aí eu e meu irmão, nós pensamos, duas coisas que tá vendendo, máscara e álcool. Que a gente consegue fazer frascos para álcool em gel, porque a gente tem a máquina. E aí nós fizemos, desenvolvemos, foi assim um sucesso, e nós conseguimos ali até faturar mais do que antes, né? Então foi surreal, sabe? Eu acho que um dos grandes também segredos do negócio é você fazer a dificuldade virar oportunidade, né? Então assim, quando tem um problema, a gente nunca foca no problema, e sim na solução.
Que nem essa questão da Amazon. Não tá vendendo? Tá, mas não tá vendendo por quê? O americano não tem dinheiro para comprar? Não, não é isso. O produto é ruim? Não é isso. Então vamos achar a oportunidade como a gente vai vender, né? Então isso eu acho que é interessante. E nós também criamos a Mimel Pet, que é uma franquia de pet shops, né? Voltado para banho e tosa. Fazem 2 anos. Já temos 12 lojas. Então ela é voltada assim, é tudo muito personalizado, atendimento. Depois que o pet ele toma um banho, ele vai ali para um painel que tem um painel temático. Então no Natal, tira fotinha no Natal, sabe? Muito bacana. Por que disso? Que eu até puxei o gancho também para Mimel. Porque hoje existem muitos aniversários para pet, para cachorros, para gatos. E aí o Grupo Mirandinha também fornece esses produtos. Então é isso, é fazer aquele omnichannel, né? E tá todos os canais de distribuição, de atuação e com total sinergia. Hoje também as pessoas estão deixando às vezes de ter filhos para ter pet, né? E investe, né? E paga ali a conta. O cachorro deixou de ser só o cachorro de quintal que cuida da casa, exato, virou membro da família mesmo, e vocês souberam também ver isso, né? Exatamente. E um outro ponto também, que isso eu acho que é muito importante falar, o que nós, né, lá no Grupo Mirandinha, eu, meu irmão, a gente acredita como negócio, coisas que tenham recorrência, né? Então, por exemplo, festas, né, aniversário, chá de bebê, batizado, tem recorrência. Todo dia alguém faz aniversário, né? Várias pessoas fazem aniversário. Hoje, por exemplo, várias pessoas estão fazendo. O pet shop, então, toda semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, você tem que dar banho no cachorrinho. Ou no gato também, por mais que pareça um pouco assim, que não tem tanta demanda, mas o banho de gato é muito forte. A gente controla a agenda, obviamente, para não ter contato com o cachorro no mesmo horário, mas tem muita demanda também. E é recorrente, né? Então é diferente, por exemplo, que a gente tem até um primo que tinha uma loja de filme de carro, né? Pô, é legal, uma demanda muito boa também, só que quantas vezes você troca o seu filme de carro? Coloca uma vez e... Enfim, demora muito, exatamente, né, para ter que colocar de novo. Exatamente isso. Então, já é uma coisa que talvez, no nosso caso, é um negócio muito bom, até porque quantos carros também não tem, mas pro nosso caso eu acredito que não tem tanta sinergia, recorrência que você consegue ter, né, esse ganho de escala, né? E falando da família, isso, falou do seu primo agora também, a gente ouve tantos casos, assim, de empresas familiares que não dão certo. Quais que são os maiores benefícios para você trabalhar em família e os maiores desafios? Vamos lá, o maior benefício porque você entrega tudo para sua família mesmo, né? No caso, eu, meu irmão, meus pais, etc. Então a gente tem a história muito parecida, a gente sabe de onde nós saímos, sabe dos desafios que nós tivemos, então ali a gente fala, pô, não vamos mais voltar ao que era antes, vamos trabalhar duro e firme para fazer as coisas acontecerem, né? Então eu acho que isso é a grande situação das pessoas, porque assim, hoje se a gente contrata um CEO, né, para estar lá, um diretor XYZ, ele vai agregar muito, só que talvez ele vai conhecer a nossa história lá de trás, talvez até conheça, porque nós vamos contar. Agora, vive essa história. Aí é diferente. É aquilo que a gente fala, toda profissão, ele tem 2 lados, né? Que é o tomar o mel da abelha, que é doce, todo mundo quer. E o tirar o mel da abelha, que é tomar ferroada. Isso ninguém quer, né? Então, esse é muito complexo. E os desafios? Aí são vários. São vários. Eu sei porque a minha família tem uma empresa junta também. Ó. Exatamente. Melhor nem falar. É surreal porque assim, no almoço de domingo é sobre empresa. No jantar é sobre empresa. Tudo gira em torno disso, tudo gira em torno da empresa. Então, quando a gente não está falando da empresa, está falando da empresa. É bem isso. É surreal. Mas o que nós fizemos para poder profissionalizar o negócio, ter o respeito, que eu acho que é o principal, tanto que minha mãe, ela quase não apita muito na gestão, nunca muito apitou, ela sempre ficava muito mais na parte operacional, mas ela fala um negócio que isso a gente guarda pra vida. Se você e o Bruno, né, se nós, eu e meu irmão, brigar qualquer dia por dinheiro, a gente encerra tudo, né? Então isso aí a gente sempre teve muito na cabeça. Obviamente, a gente precisa ter as coisas muito controladas, mas não, eu ganhei mais, você ganhou mais, não. Então isso a gente não tem. E um segredo também de uma sociedade, porque querendo ou não, é sócio, né, é você não achar que está trabalhando mais que o outro, né? Porque talvez em um mês, talvez eu trabalhe um pouco mais que o Bruno. No outro mês, o Bruno muito mais que eu. E assim a gente vai indo. Então, se um achar que está mais que o outro, também não é legal. Então, os desafios são o quê? A gente tem que deixar tudo muito organizado, tudo muito transparente.
Então, por exemplo, ó, a gente vai, quando chegar nesse faturamento, a gente vai poder trocar de carro X. E o carro X até esse teto de valor. Então, eu tenho o valor X para trocar meu carro, ele o valor X, que é sempre o mesmo valor. Ah, mas eu quero o carro Nossa, Y. Tudo muito igualzinho. Tudo muito então. igual. Ah, eu quero o carro Y. Então tá, então você tira do seu valor que você tem de pessoa física e acrescenta e compra o carro Y. Tá tudo certo. Né? Só que a gente tem esse limite. A gente investe um pouco em imóveis também, né? Mas para ter também uma outra garantia. Então, por exemplo, quando é um imóvel pessoal meu, comprei um apartamento para mim, um apartamento para o Bruno. Então, sempre muito assim, sempre muito transparente, né? Tanto que na pandemia, quando a gente teve que segurar, eu e ele, nós ficamos 1 ano sem fazer retirada de R$1 da empresa, né? Só que aí o negócio veio muito forte e foi onde nós reinvestimos nos outros negócios, que é a Mimel Pet, que é a Mirandinha Store. Então você vê, eu acho que é isso que é o negócio. Pô, vamos tirar todo o dinheiro? Não, vamos deixar para reinvestir, para agregar e, querendo ou não, a Mimel Pet, ela consome alguns produtos da Mirandinha. A Mirandinha Store, obviamente, vende os produtos da Mirandinha, do grupo Mirandinha. Então tudo isso vai no nosso ecossistema, né? Nossa, você falando, tem Pet Shop, tem Mirandinha Store nos Estados Unidos, tem tudo aqui. Como que dá conta de tudo isso, meu Hoje Deus? são 11 empresas, tanto que eu brinco que o nosso dia tinha que ter 48 horas, porque é Ia ser muita pouco coisa. ainda, eu acho. Pouco. E a minha noiva, ela fala muito isso, né? A Camila, então um beijo pra ela também, um beijo pros meus pais também. Ela fala muito isso, Thiago, deixa um pouco de coisa para resolver amanhã. Porque assim, hoje você não vai conseguir resolver tudo. Sempre vai ficar alguma coisa para amanhã. Daí eu tinha muito isso. Então assim, na verdade eu tive até esse burnout porque a gente trabalhava em torno de 20 horas por dia. Então era muito, muito pegado. Tanto que teve até uma situação uma vez, o Bruno, ele chegou e falou para minha mãe, falou, mãe, fala lá com o Thiago, porque eu mandei uma mensagem para ele, era 3h30 da manhã, e ele me respondeu. A minha mãe parou, pensou, pô, Bruno, legal, eu vou falar com ele, mas se você mandou pra ele tava acordado e responder, é que você também tava. Né? E aí, putz, foi aquele negócio, então realmente é isso. Porque a gente não para de pensar e mandando e falando, e vamos fazer, né? E eu acho que é isso, né? Então, são esses fatores, mas quando a gente deixa tudo muito claro, tudo muito organizado, tudo muito justo, de novo, se eu quero comprar um carro X, meu irmão, um carro Y, é justo, talvez comigo ou com ele? Não, não é justo. Ou compra igual, ou não compra, ou compra depois, e assim a gente vai fazendo. Então, acho que isso é fundamental. Essa questão, então, da justiça, dá pra ver que é um fundamento muito importante, porque tá desde da maneira como vocês lidam com os funcionários até ali na chefia, no corpo executivo mesmo, né? Exatamente, é isso aí. Desde a parte estratégica até a operacional, é sempre dessa forma. Para o quê? Justamente ser o mais honesto e correto possível. A gente acerta todas? Não. Né? Quem que acerta todas? Não acerta. Mas a gente procura chegar muito mais próximo, né, do acerto. Eu acho que o êxito do negócio é quando você acerta muito mais do que você erra, né? Então, eu acho que tem essa diferenciação. Thiago, e em 12 anos, né, de empresa, vocês cresceram muito, inegável isso, tanto que você está aqui com a gente hoje. Exatamente. Mas desafios, você falou da pandemia, que no fim das contas acabou encontrando uma oportunidade no meio do desafio. Isso. Mas teve algum outro momento em que você olhou e falou, teve aquele receio de talvez não conseguir passar por algum obstáculo? Olha, várias situações, né? Primeiro, quando nós saímos do Simples Nacional, que você tem um limite de faturamento para o lucro presumido, né? Que são, como que eu posso dizer, são faixas tributárias. Então, você fatura você entra nesse aqui, 2 nesse aqui. Então, quando nós estouramos do Simples para o presumido, falei, meu Deus do céu, como que vai ser agora IPI, ICMS, como que a gente vai fazer? É muito complexo. Falei, meu irmão, não vai dar pra gente tocar. Não vai dar pra gente tocar, não vai dar, vamos encerrar, não sei o que lá. E aí ele falou, caramba. Aí a gente parou e pensou, pô, mas se estourou, é porque tá vendendo bem. E aí eu falei, pô, mas como que as outras empresas vendem muito? Será que elas fecharam também? E aí eu tenho um cliente, amigo, parceiro, o Fábio, tá da loja Santo Antônio, um abraço pra ele também. Ele parou um dia e falou comigo assim, Thiago, senta aqui. E aí me explicou, ensinou como que era, ensinou como que não era, como que fazia, deu uns passos. Aquilo ali pra mim foi, eu acho que valeu tanto quanto a minha pós-graduação na FGV. Foi incrível a aula que ele me deu. Primeiro porque assim, a loja dele fatura muito, que várias indústrias, é referência no Brasil. E ele ter parado um dia ali pra falar comigo, eu falei, quanto que é a hora desse cara?
né? E aí eu falei para ele, Fábio, como que eu te pago isso daí? Ele falou, ó, você me paga ajudando mais pessoas. Então hoje eu faço muito isso. Hoje eu faço muito isso. Acaba até me demandando um pouco. Então às vezes estou na academia, vem umas 3, 4 pessoas ali. Tiago, eu tô com uma dúvida na empresa, ali. A gente procura, né, ajudar de alguma forma. Aí até a nossa personal, a Thaís, ela fala, não, deixa o Thiago treinar agora, deixa ele treinar agora. Por conta do horário também, que tá sempre no limite. Mas eu acho que é isso. Então a gente ouvir pessoas que já passaram pelo processo. Ter mentores, né? Ter pessoas que são referência. E a gente também costuma sempre escutar e, obviamente, seguir pessoas de sucesso, que isso é muito importante. Só que também mais importante ainda é a gente entender as pessoas que não tiveram sucesso, que talvez faliram, quebraram, e o porquê. Ver onde que elas erraram e não repetir. Né? Então, eu não preciso passar pelo mesmo erro para saber que não vai dar certo. Né? Então, eu acho que a pessoa inteligente, ela age rápido no problema. A sábia, ela nem tem um problema. Então, a gente procura sempre antecipar as coisas. Por exemplo, agora, nós estamos em janeiro, estamos terminando de entregar os itens de Páscoa. Então, é sempre muito assim, sempre trabalhando com o calendário à frente, né? E aí, fora isso, a questão de recursos. Porque quando a empresa era embaixo de casa ainda, que foi um gerente do banco lá olhar, ele olhou, pô, mas e aí? Qual que é a garantia? Né? Então, assim, até pra gente ter, né, esse relacionamento, pra gente aumentar, né, esse network mesmo com a parte bancária, realmente é mais complexo. Então, os bancos estão cheios de dinheiro para emprestar, só que não tem para quem, né? Por conta de todas essas questões, né, de risco e etc. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito mais responsáveis. Até um diretor do banco foi nos visitar essa semana e falou justamente sobre isso. Antes as pessoas pegavam ali um empréstimo, compravam uma lancha, o jet ski. Hoje não. A maioria para investir no próprio negócio. Ah, muito legal. Até porque é um negócio que vai dar a chance também de ter a lancha, jet ski mais pra frente, né? Exatamente isso. Bom, vocês conquistaram muita coisa. Eu quero saber o que você pensa para o futuro. Já está nos Estados Unidos? Tem a ideia de ir para algum outro país? Então, na verdade, o nosso planejamento é fazer a franquia da Mirandinha Store nos outros estados americanos. Por quê? Essa rede de lojas aí, que tinha 800 lojas, que é a maior rede de lojas do mundo, ela declarou falência. Nossa. 3 meses depois que nós chegamos. E o porquê? Porque eles foram desabastecidos pela China, então eles tinham muita venda e não tinha abastecimento. E um outro problema é que praticamente 70% a 80% do faturamento deles era com um balão de gás hélio. E na pandemia, ou o gás hélio ia para encher o balão ou para respirador. E aí eles tiveram um problema muito grave. Então eles declararam falência, estão fechando, acho que já fecharam umas 400 lojas. Então o que vai acontecer com isso daí? Oportunidade. Vai ficar uma baita de uma carência. Vai ficar uma baita de uma carência. Nós somos fabricantes aqui no Brasil. Temos o produto que os clientes estão buscando lá. E aí a gente tem essa expansão. Então a ideia é abrir franquias da Mirandinha Store lá nos outros estados americanos. Então Orlando, Nova York, Atlanta e etc. E expandir e aqui aumentar, obviamente, também a parte de produção para continuar atendendo tanto o mercado nacional quanto também o mercado internacional, né? E assim, o Grupo Mirandinha, é até importante salientar que nós somos uma empresa 100% fabricante nacional. Então, uma indústria 100% brasileira. Não importamos nada, sempre tudo nacional. Para fomentar o quê? Nosso país, né? Muito legal. Então, a meta para esse ano é investir mesmo nisso, nessas franquias nos Estados Unidos. Nas franquias nos Estados Unidos. Então, na estruturação aqui do Grupo Mirandinha Brasil e essa questão da expansão dos Estados Unidos. E a Mimel Pet é a mesma coisa. Então, esse ano a meta é ter mais 15 lojas. Então, nós temos 12 mais 15. Então, esse total de 27 aí. Bom, esse é o Thiago, CEO do Grupo Mirandinha, mas e o Thiago Miranda, pessoa física? Sim. Quais são suas metas para o futuro? Bom, na verdade, como agora eu vou casar, né, muito próximo dos 30 anos também, não dá para negar que sempre, né, a gente sonha em ter uma família, né, ter filhos. Então eu amo criança, sou apaixonado por criança, e então realmente eu acho que é esse ponto, né? Tanto que até um dia eu estava numa conversa, meio que uma conversa com a Camila, minha noiva, né? E assim, a gente quase não discute, é muito raro, foi umas 2 vezes em 10 anos, e uma das vezes foi isso, e eu falei para ela, tá, mas o que é sucesso para você? Né? Hoje ela cuida de uma das operações da Mimel Pet também, e ela falou assim, aí eu falei, imaginei, pô, ter isso, talvez expandir a loja. Ela falou, sucesso para mim é casar e ter minha família. Olha falei, só. Nossa, então é justamente isso, né? Então eu acho que é ser rico daquilo que o dinheiro não pode
pode comprar, né? Então é estar com a família, viajar mais, aproveitar, cuidar mais da saúde também, porque a gente estando com a saúde bem, a gente cuida, né, do resto também bem. Com então certeza. eu acho que é mais isso, sabe? A gente olhar para nós, continuar fazendo bem, mas cuidar ali de viajar um pouco mais, de distrair um pouco mais, de aproveitar com responsabilidade. Eu acho que são esses os próximos passos. Ai, muito legal, Thiago. Show. Eu vou te pedir para assinar a nossa revista. Que honra! A honra é toda nossa. Maravilha. Tá aqui, ó, seu espacinho. Pode dar seu autógrafo. Oh, que maravilha. Que responsabilidade, hein? Até para abrir aqui. Deixa eu... Olha, tem autógrafo Fechou, mesmo, chiquérrimo. Maravilha. Ai, honra. Thiago, muito legal te receber. Muito obrigada pelo papo, super legal. Maravilha, Isa. Pessoal, por hoje é só. A gente fica por aqui. Para ver outras entrevistas com outros Under 30, é só entrar no canal da Forbes Brasil no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.